Pedro Doria é um sionista. Pedro Doria é um representante da direita liberal. Pedro Doria fez um ataque francamente nojento à primeira-dama Janja da Silva. Pedro Doria exala antipetismo. Pedro Doria é um defensor inveterado da Operação Lava Jato. É um cara que ele não defende, ele milita pela Operação Lava Jato. Ele é o camisa 9, né, da operação, que foi feita de uma maneira completamente casuística com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, Pedro Doria está coberto de razão, junto com Reinaldo Azevedo, junto com parte talvez da direita liberal que se tocou e que talvez não seja golpista, embora com Pedro Doria eu tenha minhas dúvidas, porque uma pessoa que apoia a Lava Jato até hoje, se ela não é golpista pelo lado dos bolsonaros, ela é golpista por outras vertentes. Ela vai atrás da gente pelo antipetismo mesmo, pelo anti-esquerdismo, por todos os antes que a gente conhece muito bem, né, gente? O Pedro Doria é esse tipo de jornalista, que é um jornalista muito valorizado, inclusive nas redações da grande imprensa. Mas ele está completamente certo na análise que ele faz a respeito da entrevista vergonhosa do Flávio Bolsonaro para a Folha de São Paulo e da praticamente declaração de guerra que Flávio Bolsonaro dá para 2027. Está se armando, com a anuência da família Bolsonaro, um golpe de Estado envolvendo a chapa de extrema-direita que vai concorrer contra o Lula no ano que vem. Tá? Isso está se armando. E por que é importante eu concordar com o Pedro Doria, pelo menos nesse aspecto? Não se trata de fazer um elogio ao Pedro Doria. A gente vai rodar o vídeo dele aqui para ser justo e para não ficar só a minha palavra contra dele. A gente vai ouvi-lo também para ouvir todas as argumentações. Mas por que é justo partes da direita também estarem fulas com a família Bolsonaro não ter saído desse modo de golpe? Porque o lado que é destruído pela presença da extrema-direita, o lado que é aniquilado pela presença da extrema-direita, o lado que é deixado que é deixado para escanteio por conta da existência da extrema-direita, é a direita. É a direita liberal. São os liberais que são destruídos nesse processo. São os liberais que são obliterados no meio desse processo. São os liberais que são abandonados no meio desse processo. São os liberais que são destituídos no meio desse processo. São os liberais, gente. Os liberais são afetados. Os liberais são o alvo. Os liberais são as pessoas que vão ser afetadas. São os liberais. Os liberais não serão poupados. A direita não será poupada no golpe. O golpe militar vai afetar o país como um todo. E que bom que tem gente de outro campo político acordando para isso. Que bom que tem pessoas acordando que a gente não pode ter ditadura. Você pode detestar o Lula. E tá tudo certo. Você vai ser criticado, obviamente. Porque são pessoas também que são contra o governo popular. São pessoas que são contra a emancipação da mulher. O posicionamento do Pedro Doria sobre a Janja é vergonhoso. É vergonhoso, mas é parte do jogo democrático. É parte do jogo duro da democracia. Infelizmente, nós temos que lidar com isso, embora o machismo, a misoginia devam ser erradicados do nosso convívio. Porque ontem nós tivemos a notícia, e a gente já vai trazer a nota da Fundação Perseu Abramo, que é do Partido dos Trabalhadores, da única vereadora petista de Formigueiro, no Rio Grande do Sul, que foi assassinada a facadas. Um município que fica a 285 quilômetros da capital, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma mulher foi morta a facadas. Então, o nosso combate continua, inclusive contra o Pedro Doria. O nosso combate contra essa direita
que é misógina, que é patriarcal, ele continua. Mas o Flávio Bolsonaro dizer que tem um contrato de gaveta e que tem um golpe pronto com um aliado do Bolsonaro, isso é uma notícia que é para estarrecer a todos nós. Eles não desistiram. Eles não vão desistir. As investigações da Polícia Federal já mostravam isso. As investigações da Polícia Federal já mostravam que a direita não abandonaria a sua tese golpista, porque eles só conseguem agora ganhar a eleição com isso. Eles só conseguem ganhar a eleição forçando a barra, nos ameaçando, não respeitando o resultado eleitoral. A verdade, gente, é que o grande embate que nós temos, e por que eles dão golpes? Por que eles fazem contratos de gaveta? Por que eles não suportam perder as eleições? Porque eles não suportam a vontade popular. A história de Luiz Inácio Lula da Silva, a história do nosso presidente da República, eleito 3 vezes presidente da República, é uma história da emancipação popular, dos direitos do povo. Nós elegemos verdadeiramente um presidente popular, não é um populista. Lula nunca foi um populista. Lula foi defensor dos nossos direitos. Ao contrário do rei do ovo, que paga R$1.000 para os seus trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva dá a mínima perspectiva e faz a boa aplicação do dinheiro público ao dar subsídios para famílias que estão em regime de miséria. Lula faz o combate justo contra a fome. Contra a fome. E é esse exemplo que a gente tem que se mirar. É esse exemplo que a gente tem que levar em conta. É esse exemplo que a gente tem que ir atrás. Luiz Inácio Lula da Silva é o cara que realmente faz a diferença. Luiz Inácio Lula da Silva é a pessoa que vai mudar os rumos desse país. E para isso, meus caros, a gente tem que brigar bastante. E para isso, para formar um outro Lula, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E é fundamental que a gente mantenha bem informados o nosso círculo social, a nossa esquerda, os nossos meios de comunicação, com superchats, como a Márcia Feliciano está fazendo aqui, tirando a gente do 0 a 0. É fundamental, gente, que a gente tenha os nossos próprios meios de comunicação, a gente tenha as nossas formas de falar com o nosso povo. Isso é essencial. O canal está chegando no momento em que a gente está chegando em 110 mil inscritos. Eu não imaginava isso. Nós estamos no mês de junho. É uma excelente notícia para todos nós. Estamos praticamente nesses últimos 28 dias com mais de 500 mil de visualizações. É um feito, gente. Eu fico profundamente feliz, profundamente satisfeito, profundamente me enche assim de orgulho a comunidade que a gente está formando aqui. Só nesse mês estamos com 356 mil visualizações e vocês têm dado uma força incrível na nossa comunidade, dando espaço, dando material para a gente refletir, para a gente pensar nas coisas que estão acontecendo. E a gente precisa da força de vocês, gente. A gente precisa dos superchats de vocês. A gente precisa dessa força-tarefa mesmo, para que todos estejam, de fato, na mesma página, para que todos estejam, de fato, com o mesmo propósito. A ponto da gente estar com um cara que é um opositor nosso. Pedro Doria não é nosso amigo. Pedro Doria não é um cara legal. Pedro Doria é um liberal, um homem de direita, um homem que a gente tem que ficar de olho aberto em cima das coisas que ele anda fazendo. Mas
eventualmente, no combate ao fascismo, e aí é a lição que a gente tem que ter desde já para o ano que vem, sim, gente, 2026 o Lula vai ter que fazer uma nova frente ampla. E essa frente ampla, eventualmente, vai conversar com pessoas como o seu Pedro Doria. Então é isso que eu estou tentando costurar e explicar para vocês nesse editorial. Até o Pedro Doria está concordando com a gente na questão do golpe. E é bom que existam cada vez mais pessoas contra o golpe. É bom que existam pessoas que façam a pergunta que o Reinaldo Azevedo fez na coluna dele. Todo jornalista tem que fazer essa pergunta para o candidato bolsonarista do ano que vem. O senhor vai passar por cima do Supremo Tribunal Federal querendo indultar Jair Messias Bolsonaro? O senhor vai utilizar da força contra o Supremo Tribunal Federal para fazer valer o indulto a favor de Jair Messias Bolsonaro? Se o senhor for a favor dessas coisas, o senhor é um golpista. O senhor apoia o 8 de janeiro de 2023 por outras vias. O senhor quer uma ditadura militar no Brasil. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito com todas as letras. Nós temos entre nós apoiadores de uma ditadura militar. Obrigado, Lídice. Obrigado, Márcia. Obrigado a todo mundo que está se colocando. Nós não podemos fechar com isso. Eles vão tentar dar um golpe militar usando o Senado Federal. E nesse contexto todo, até um cara que tem uma opinião francamente nojenta a respeito da Janja, como Pedro Doria, está concordando com a gente. Porque está se preparando um clima para uma tentativa de golpe. Então é sobre isso que a gente tem que trabalhar. Não se trata de dizer que o Pedro Doria agora é amigo nosso. Não é. Não é. Aliás, recebo e-mails de um leitor nosso aqui que detona o Pedro Doria, mas eu assisti esse programa ontem e eu concordo com ele. Nós estamos diante de uma ameaça gigantesca. O filho do Bolsonaro está dizendo que em 2027 eles vão tentar dar um golpe. E esse filho do Bolsonaro se faz de moderado, mas eles estão tentando tudo de novo. Vejam, gente, não é o preconceito de praxe dos bolsonaros. É tentativa de golpe. É tentativa de virada da mesa, que o general Heleno tanto fala na gravação. Eles estão tentando de novo virar a mesa. De novo, eles estão tentando subverter a democracia. Não é que eles não aprendem. Eles são isso. O golpe é uma parte deles. Eles não aceitam que existe alternância de poder, que existe vontade popular. Eles são representantes da banda podre da nossa política. E Amparo Almeida coloca: bom dia, será que esse povo não sabe o que é uma ditadura militar? Olha, talvez entre os apoiadores dele tenham muitos que não saibam, e aí cabe o nosso campo político, e por isso que nós temos que ser existência dentro da esquerda, cabe ao nosso campo político explicar o que foi a ditadura militar. Mas tem muitos deles que concordam com aquilo. O Bolsonaro sabe o que é uma ditadura militar. O Bolsonaro sabe. O Bolsonaro não viveu como liderança a ditadura militar, mas ele sabe o que é. Ele é apoiado por eles. Ele é parte do clube. Ele é parte daquela galera. O general Heleno sabe o que é uma ditadura militar.
Então a gente, Maria Elisa, a gente tem que construir a nossa paz. É mais essa a questão. A gente precisa construir a nossa paz, a gente precisa construir os nossos meios de comunicação, a gente precisa construir os nossos espaços. A gente está se aproximando, gente, olha só que coisa bacana, o canal vai chegar em 110 mil inscritos. Eu estou muito feliz com esse feito. Mas esse espaço foi construído de uma maneira dura por vocês que contribuem com superchats aqui, com vocês que contribuem com Pix, vocês que nos avisam aqui. E, aliás, é importante lembrar, tá, gente? Falta um membro e falta bastante superchat ainda, tá, gente? 195 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se for contribuir com Pix, diga o valor no chat. Tanto que hoje, gente, a gente vai ter uma entrevista exclusiva hoje à noite com o Julian Lemos, ex-braço direito do Bolsonaro, que está detonando o Carlos Bolsonaro, indiciado ontem no caso da BIM paralela. Aliás, uma errata, tá, gente? Que a imprensa inteira caiu nesse erro e eu quero deixar essa errata registrada aqui no nosso editorial. A gente reproduziu ontem a Juliana Dalpiva trazendo as informações da investigação da BIM paralela e os indiciados, mas o UOL trouxe a retificação ontem e o Jair Bolsonaro não foi indiciado no caso ABIN paralela, tá, gente? Como ele já está indiciado por outros crimes, ele não está nesse indiciamento. Aliás, péssimo trabalho, hein, imprensa? Porque quem deu o furo foi a CNN Brasil, repercutindo o erro, e todos os colegas deram as mesmas informações. Então, faltou checagem, faltou checar nos documentos da Polícia Federal. Falo eu mesmo, assim, eu deveria ter feito isso, tá? E estava a barrigada do UOL lá na homepage ontem, estava até avisando, mas foi um erro geral da imprensa. Mas não é uma notícia triste não, Ana Cláudia. O Carlos está indiciado, o Ramagem, os outros estão indiciados. Chegando agora, você concordou com o Pedro Doria? Será que não é uma IA do Pedro Doria? Não é possível. Não, Sara, eu acho que é o seguinte, Pedro Doria é um misógino com a Janja. Pedro Doria é um defensor da Lava Jato. Pedro Doria é aquilo tudo que a gente sabe o que é. Agora, uma coisa que é verdade, e aí a gente vai ter que encarar isso para 2026. Tem gente na direita que não é a favor de ditadura militar. E o Pedro Doria não é a favor de ditadura militar. Então a gente concorda com ele nisso. Vocês vão ver o vídeo daqui a pouco, ele é sensato. É isso, não pode ter golpe. Não pode ter Flávio Bolsonaro falando para a Folha de São Paulo que vai dar golpe em 2027. Isso não existe. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Não podemos ter um campo político em 2027 que defende dar um golpe militar. Principalmente por isso, porque isso subverte o básico da democracia e da contemporaneidade brasileira. É literalmente aderir. O Bolsonaro chama os caras do 8 de janeiro de loucos, aquela cambada de louco, mas no fundo, ele é um dos louquinhos. Ele é um dos caras que vai deixar a coisa rolar. Ele é um dos caras que eles gostam disso. Eles gostam disso. E tem muita gente que não sabe o que é uma ditadura, como diz a Maria Elisa aqui. Tem gente que não sabe o que é uma ditadura. Tem muitos apoiadores dele que não sabem o que é uma ditadura. Não tem ideia. Não faz a mais puta ideia. Mas é isso. O Pedro Doria é democrata, mas eu quero fazer um parênteses aqui, tá? É um democrata, mas no caso da Janja ele foi um misógino. Ali ocorreu um ódio à mulher. Ali ocorreu um ódio. Não é crítica. Aquilo não é uma crítica. Aquilo é um ataque vil, é um ataque baixo. A misoginia ali. E seu Pedro Doria também é um defensor, vocês vão ver no vídeo, é um defensor ainda incurável da Lava Jato.
Então, se por um lado ele não apoia golpe militar, por outro lado é um cara que, se o Moro for presidente, acho que ele não vai achar ruim. Eu acho que ele não vai achar ruim. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.